E essa história da Branca de Neve, ela é uma história muito simbólica, porque ela, além de ser um clássico, né? Além de ser uma história que aparentemente é só de uma princesa e tudo que se perde, mas ela tem um significado psicológico muito forte. Então, a Branca de Neve, ela vai viver as três etapas muito profundamente, né? Que são as etapas da psicologia alquímica, né? Ou da alquimia psíquica, que é o nigredo, albedo e arrubedo. Então, a Branca de Neve, ela vai viver muito intensamente essas três etapas do processo alquímico, né? E aí, mais uma vez, né, pra mostrar pra vocês aqui, eu tenho o meu Grimório, que me acompanha, que é esse livro maravilhoso que a minha amiga Diana me deu, né? Todo alquimista tem que ter um Grimório, gente. Um Grimório é como se fosse um diário mágico, né? Então ele é muito legal, porque ele tem esse símbolo, né, da árvore da vida, ele tem esse jeito assim meio antigo, meio medieval, que eu adoro. Então toda pessoa, todo alquimista precisa ter um grimório para anotar suas ideias, suas anotações importantes aí. Então, só dando um contexto das outras duas histórias, da Bela, que foi a chave, né, da história, o cerne da história, foi o confronto dela com o seu ânimos, né, aquele ânimos muito bravo, muito possessivo, muito controlador, e que ela sabiamente soube, né, controlar esse ânimos e viver o casamento alquímico, né. É isso aí, Carol. Também tô ansiosa para contar para vocês a respeito dessa história, né, desse tema tão maravilhoso que é a alquimia psíquica. A segunda história de ontem foi sobre a Cinderela, que era a história da iniciação do feminino, né? Aquela menina inocente, aquela menina que não tinha maldade com nada e que estava iniciando a vida dela. E aí ela passa por um período de nigredo terrível, né, na vida dela. E aí ela tem que sobreviver de acordo com aquilo, né? Ela tem que sobreviver àquela fase do jeito que ela era, né? Boazinha, simplória, ela é explorada, mas aí ela consegue, né, com as ferramentas certas, enfim, com os mentores certos, que é a fada madrinha dela, enfim, ela consegue se transformar e viver a purificação dela para se tornar uma grande mulher, né? E a Branca de Neve não é muito diferente desse processo. Só que a Branca de Neve, ela já traz a questão da mulher mais, digamos, mais transformada, né? A Branca de Neve, obviamente, ela sofre muito, mas a Branca de Neve, ela vive esse processo muito mais intensamente do que a Cinderela, né? E eu vou explicar como no decorrer da história. E a Branca de Neve, ela sai com uma transformação espiritual muito grande, assim, né? Por isso que eu deixei a Branca de Neve pro final, por causa do simbolismo do conto, né? Da Branca de Neve. Então, deixa eu tomar aqui um café, né, com leite, pra molhar a minha garganta e contar a história da Branca de Neve aqui pra vocês. Bom, a Branca de Neve, a história dela é uma história muito interessante, porque nem todo mundo que vai fazer o filme, enfim, que vai atuar, né, vai contar a história da Branca de Neve, se preocupa com esse detalhe, que é o seguinte: era uma vez, num reino muito distante, uma rainha que queria muito ter um filho, uma filha. Ela queria muito ter uma criança. E ela não conseguia ter essa criança. E aí, um dia, essa rainha, bordando lá, né, fazendo os bordadinhos dela, na frente da janela, né, uma janela que tinha uma madeira muito escura, que chamava ébano. Era um dia de muito frio, né, de inverno, e nevava bastante. E aí a rainha estava lá, né, fazendo o bordadinho dela, pensando, como eu gostaria de ter um filho, uma filha. E aí, enquanto ela tá bordando, uma agulha espeta o dedo dela. E aí, no que espeta, sai o sangue. E aí ela olha aquele sangue e o sangue cai na neve branca. E aí ela olha aquilo e vê uma inspiração. Olha só, incrível, né? Vem uma inspiração. E ela fala assim: ai, eu gostaria tanto de ter uma filha com os cabelos pretos como o ébano, a pele branca como a neve e os lábios vermelhos como sangue. E aí o universo, né, escuta esse desejo dela. E tempos depois ela engravida de uma menina linda,
dos cabelos pretos como o ébano, a pele branca como a neve e os lábios vermelhos como o sangue. Vocês conseguiram captar esse detalhe? Conseguiram captar? Preto do Nigredo, o branco do Albedo e o vermelho da Rubedo. Então são as 3 etapas do processo alquímico. Olha só, que incrível. E aí, continuando a história, eis que a mãe da Branca de Neve fica muito doente, tadinha, e morre. E aí o pai da Branca de Neve fica viúvo com aquela criança de 7 anos. E aí passa um tempo e ele decide se casar novamente, né? E a Branca de Neve é sempre muito boazinha. É uma menina que cresce, né, em beleza, incrível. Ela é muito boazinha, ela é muito uma menina boa, uma menina meiga, né? Vive lá nas coisinhas dela, no castelo e tudo. E o pai dela arranja uma madrasta, né? E essa madrasta da Branca de Neve, ela é uma mulher muito vaidosa. Ela é incrivelmente vaidosa. Ela não admite que exista uma mulher mais bonita do que ela. E aí ela vive lá, né, nesse castelo, muito vaidosa, pra lá e pra cá, tá. E a Branca de Neve ali tranquila, ela não liga muito pra Branca de Neve. E aí ela sempre chega na frente do espelho mágico que ela tem e pergunta assim pro espelho mágico. Ela se arrumando e tal, fala assim, espelho, espelho meu, há alguma mulher nesse reino mais bela do que eu? Aí ele fala, não, rainha, com certeza que não. Você é a mulher mais bela desse reino. Percebam que, quando o espelho fala isso pra ela, ela se envaidece. E o espelho não contraria a madrasta da Branca de Neve. Ele não contraria ela. E ela vive tranquila, enquanto ninguém tá contrariando ela, tá tudo certo, né? O reino tá bem, Branca de Neve tá bem, tá tudo certo. E aí acontece que... Obrigada, Ju, valeu! Acontece que do pai da Branca de Neve morrer. E aí a Branca de Neve fica muito triste, obviamente, e aí ela é criada por essa madrasta, né? E aí tá tudo certo, enquanto a Branca de Neve tá quietinha lá no canto dela, e a madrasta da Branca de Neve continua bonita, linda, maravilhosa, nada de ruim acontece. Eis que a Branca de Neve começa a crescer. E aí ela se torna uma mulher linda, adulta. E aí a rainha tá lá, se arrumando e tal, e pergunta, espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais linda do que eu? Aí o espelho, sim, rainha. Aí ela, opa, existe, e o nome dela é Branca de Neve. Lá não é possível, aquela menina não é possível. E o espelho continua, né? E Branca de Neve, obrigada, mãe. E Branca de Neve está linda, em graça, os cabelos pretos como ébano, a pele branca como a neve e os lábios vermelhos como sangue. Ela não é possível. Não vou deixar que essa mulher atrapalhe a minha beleza nesse reino. Eu não vou permitir. E o ego da rainha é tão grande, você vê, né? Como o ego, ele toma conta da pessoa quando é inconsciente. Que ela é contrariada, que ela decide que ela vai acabar com a vida da Branca de Neve. Porque não é possível que exista uma mulher mais bonita que eu nesse reino. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar a Branca de Neve, né? Porque não adianta sumir com ela, porque ela vai continuar existindo, né? Então eu vou ter que eliminar a Branca de Neve. E aí ela fala pro caçador, né? Que já tá há muito tempo no castelo, né? Viu a Branca de Neve crescer, enfim. Chama ele e fala assim, ó, caçador, é o seguinte. Eu quero que você mate a Branca de Neve. Aí o caçador não contesta, óbvio, que né, a mulher é a rainha dele, e fala, tudo bem. Mas é pra você trazer pra mim o coração e o fígado da Branca de Neve. Aí ele, tá. Só que o caçador, ele é um caçador de bicho, um caçador de animal. Ele não é um caçador de seres humanos, né? Ele não mata seres humanos. Mas mesmo assim ele concorda. Ele fala, tá, eu vou tentar, tudo bem, eu vou. E aí tá lá a Branca de Neve na floresta, linda, maravilhosa, andando pra um lado e pro outro, colhendo flores, cantando. E aí o caçador aparece pra ela. E aí quando o caçador aparece pra ela, ele já aparece com um punhal pra matar a Branca de Neve. E aí ela, como assim? Você vai me matar? Ele fala, enfim, aí ele tenta matar a Branca de Neve. Ela fala, não, pelo amor de Deus, não me mata. O que tá acontecendo? Eu juro que eu não vou fazer nada. Se você me deixar fugir, ele fala assim, ó, Branca de Neve, é o seguinte, a rainha pediu pra eu te matar, mas eu não consigo. Eu vi você crescer, eu vi você, enfim, eu não consigo te matar. Eu vou fazer o seguinte, você vai fugir pra muito longe daqui, não vai aparecer aqui nunca mais. E aí eu vou me virar, vou decidir o que eu vou fazer, tá bom? Aí Branca de Neve foge e ele, enfim, mata um veado, pega o coração do veado e o fígado, coloca numa caixa, numa urna lá, pequena, e leva pra madrasta. E a madrasta se dá por satisfeita. Tudo bem. Então, ela morreu, eu continuo sendo
a plena rainha linda do universo, do reino. Eis que a Branca de Neve se encontra nesse problema, nesse desafio. Ela tá lá, coitada, sozinha na floresta. Absolutamente sozinha, naquela floresta escura, imprevisível, perigosa. E aí, nessa fase, a Branca de Neve vive o que a gente vai chamar, na alquimia psíquica, de Nigredo. Vocês lembram qual é a fase da Nigredo? Para quem chegou agora e não sabe qual é a fase da Nigredo, né? A psicologia alquímica, ela tem, segundo Jung, toda pessoa passa pelos processos alquímicos, né? Da psicologia alquímica. Então, para poder haver a transformação total do ser, né? Para poder haver o processo de reintegração. Então, a primeira fase, para você poder se purificar e chegar até essa reintegração, é a Nigredo. A Nigredo é a noite escura da alma. É aquela fase que você tá só o caco. Você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você sofreu um trauma, um problema muito grande e você tá ali presa, sem saber o que fazer. Você tá na fase da Nigredo. E a Nigredo, ela representa a morte, a dissolução. E aí é onde a Branca de Neve vai viver o que a gente chama de processo da separatio e da mortificatio na alquimia. A separatio é quando separa a Branca de Neve menina da Branca de Neve adulta, que agora vai ter que lidar com esses problemas. Ela vai ter que se virar, ela tá sozinha. E a mortificatio é a morte, né? É a morte do ser, é a morte daquele, enfim, toda aquela situação, é a morte da Branca de Neve anterior para a Branca de Neve nova ressurgir, né? E é o que acontece nessa fase, a fase do exílio, da rejeição pela madrasta, ela tá sozinha na floresta, e a floresta, ela significa o inconsciente. A Branca de Neve, ela tá vivendo a noite escura da alma no inconsciente dela. Então, quando a gente passa por esses percalços, esses problemas, o nosso inconsciente é como se fosse uma floresta escura, uma floresta imprevisível, uma floresta perigosa. E a gente não sabe muito bem como lidar com isso, né? A gente fica perdida. E aí acontece esse processo com a Branca de Neve. Ela fica lá perdida, desesperada, coitada. E aí é quando ela tá ali caminhando e ela se depara com uma casinha. Uma casinha linda, fofa, pequenininha. Coitada, ela tá ali, né? Correndo. E aí ela olha e fala assim, gente, que casinha linda. Nossa, eu tô com tanta fome, eu tô tão cansada. Aí bate na porta, bate na porta, ninguém atende. E aí ela vê que a porta tá aberta. E ela entra nessa casa. Quando ela entra nessa casa, ela vê que é uma casa diferente. Nossa, que casinha diferente, né? 7 caminhas. Como assim 7 caminhas, né? Ou seja, tem 7 pessoas que moram aqui. Mas a casa tá uma zona. A casa tá mega bagunçada, tá suja, né? Mas mesmo assim, coitada, ela tá tão cansada que ela adormece. Aí que a Branca de Neve adormece, passa um tempo e os 7 anões chegam na casa, né? Eles chegam lá, e aí os 7 anões, eles trabalham numa mina. Olha que interessante. A mina, né? Cristais, né? O processo de coagulatio, que é a coagulação, que é a matéria. Toda essa história da Branca de Neve é muito simbólica, gente. Assim, agora vocês tendo esse conhecimento, vocês vão reler, né? Rever, enfim, a história da Branca de Neve com outros olhos, com esses olhos desse processo interior de transformação, né? Com esses elementos. E aí os anões veem aquela moça linda deitada na cama, e aí eles acordam ela. E aí ela acorda assustada, né? Ela fala, oi, como assim? Quem são vocês? Aí eles se apresentam, né? Oi, Branca de Neve, nós somos os 7 anões. Por que 7, né? Na alquimia, o número 7 simboliza os 7 planetas, as 7 fases, né? Os 7 processos alquímicos, que são todos esses processos que eu te falei, né? O coagulatio, o mortificatio, o separatio, enfim, são 7. Não tenho todos decorados aqui, mas são 7 processos que também representam 7 planetas na alquimia. E aí, ela é apresentada a esses anões, e aí eles aceitam lá, enfim, tudo bem, ela conta a história deles dela pra eles, né? Eles ficam super comovidos, mas fala assim, Branca de Neve, tá tudo certo. Você pode ficar aqui, em segurança, a gente vai proteger você, tá tudo certo. Aí ela, tudo bem, em troca dessa proteção eu vou
ficar aqui com vocês, eu vou ajudar a arrumar a casa, enfim, eu vou fazer o que eu posso. E aí, nesse processo, a Branca de Neve vai viver o que a gente chama de albedo, que é a fase da purificação. Na fase da purificação, a Branca de Neve vai passar por toda essa limpeza espiritual. E como se dá essa limpeza espiritual? Não sei se vocês se lembram na história, mas a Branca de Neve fala assim pra eles, olha, antes de comer vocês precisam o quê? Lavar as mãos. Então eles lavam as mãos, né? Eles vão lavar as mãos. E aí é todo esse processo de purificação, de limpeza, enfim. Eles vão passar por esse processo. A Branca de Neve começa a limpar a casa, a Branca de Neve começa a arrumar tudo. Esse é o trabalho que a gente faz dentro da gente quando a gente está começando a se purificar. A gente começa a organizar a nossa mente. A gente começa a organizar nossos pensamentos. A gente começa a purificar as nossas emoções. A gente quer sair daquela fase da nigredo. A gente quer sair daquela fase horrorosa. E a gente quer se purificar novamente, né? Então a Branca de Neve, ela vai viver essa fase da purificação, que é o que a gente vai chamar na alquimia de solútil. O solútil, como todo mundo sabe, é simbolizado pela água. Então o que aquela água faz? Ela lava, ela limpa, ela purifica. E aí, essa fase, né, nos abrigos dos anões, que eu já falei, ela lava, ela organiza, enfim. E a Branca de Neve, ela vai viver aquilo que a gente chama de contato com o seu eu novamente. Ela vai se reconectar. E como que a Branca de Neve se reconecta? Ela vai para a natureza, ela vai cantar com os passarinhos, ela vai colher as flores novamente, né? A Branca de Neve está vivendo uma fase maravilhosa, ela está segura, ela está plena, ela está ali organizada, cuidando, né? Porque a mulher, ela é de nutrir, né? Ela é de cuidar, o feminino, né? Ele é de cuidar, ele é de nutrir. E aí, ela vai viver essa fase da pureza, né? Da albedo. Tá tudo certo, Branca de Neve tá ali tranquila, tá de boa, os anões foram lá, Miguel, os anões foram lá, né, fazer o seu trabalho, enfim. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eis que a rainha fica sabendo que a Branca de Neve tá viva. Ela vai consultar o espelho e ela fala assim, espelho, espelho meu, existe uma mulher mais linda do que eu? Certa de que é, né? Ela vai continuar sendo a mais bonita. E aí o espelho fala, não, pelo contrário, existe sim uma mulher mais linda que você, e é a Branca de Neve. Ela, não, mas a Branca de Neve está morta. Não, a Branca de Neve não está morta. Ela existe e continua sendo a mulher mais linda desse reino. E aí a rainha manda chamar o caçador. Fala assim, como assim? Você não matou a Branca de Neve? E aí tortura o coitado, e aí ele entrega. Ele fala, rainha, não teve jeito, eu não consegui. Eu tive que matar um veado, entregar o coração, enfim. Não deu certo. E aí a rainha, né, resolve resolver a situação pelas próprias mãos dela. E o que ela faz? Ela se transforma em uma bruxa. A própria essência da rainha, né? Ela se transforma numa bruxa má, terrível. E aí ela se disfarça de uma velhinha linda, maravilhosa. O espelho mostra pra ela onde que está a Branca de Neve, onde que se encontra a Branca de Neve. E ela vai até a casa dos 7 anões. Quando ela chega na casa dos 7 anões, ela encontra a Branca de Neve cuidando das flores, né? Cuidando da situação dela ali. Ela tá ali na casinha, protegida. E aí a rainha chega e fala assim, olá, ela tá disfarçada de uma velhinha, né? Uma velhinha, tadinha, que tá ali passando e tal, vendendo maçãs. Aí a velhinha fala assim, oi, moça bonita, tudo bem? Aí ela, tudo bem. Então, eu passo aqui, né, eu tô tendo que vender maçãs para poder me sustentar e tudo, e aí tá tendo muita dificuldade, eu não tô conseguindo, né. Aí a Branca de Neve, ai, desculpe, minha senhora, mas é porque eu não tenho nenhuma moedinha de ouro aqui pra te dar, não tenho nada. Aí ela, não, tudo bem, mas você pode me dar um copo de água? Aí a Branca de Neve, tudo bem, eu posso te dar um copo de água. Aí a Branca de Neve dá um copo de água pra ela. E aí ela toma um copo de água e fala assim, porque você foi muito bondosa comigo, eu vou te dar essa maçã. E aí a Branca de Neve olha e fala, não, mas tá tudo bem, eu não tô com fome, tá tudo certo, não precisa. Aí ela, não, mas essa maçã ela é mágica, é uma maçã que realiza desejos. Aí ela, a Branca de Neve, tadinha, muito inocente, muito boba. Ela falou, e você tem algum desejo? Aí a Branca de Neve, claro, né, ela tem um desejo de voltar
castelo, né? Eu tenho o desejo de voltar para a vida dela antes. Tenho sim. E aí, por causa, né, do ego, por causa do material, né, que a Branca de Neve quer realizar, a bruxa se faz, né, dessa vontade dela, desse desejo, e oferece para ela essa solução. E aí a Branca de Neve agradece, morde a maçã e morre. E aí já era pra Branca de Neve, né? Coitada. A rainha volta feliz da vida, né? Volta feliz da vida, que matou a Branca de Neve e tudo mais. E o que simboliza a maçã nesse conto da Branca de Neve? A maçã, ela simboliza justamente o pecado. Ela simboliza o fruto proibido, né? Nesse conto da Branca de Neve, ela simboliza isso. E aí a Branca de Neve, ela come esse pecado, né? Ela morre por causa do pecado. E aí os anões encontram Branca de Neve, coitada, caída lá no chão, morta. E eles não acreditam, né? Eles ficam super angustiados, enfim. Ficam super tristes. E aí eles colocam a Branca de Neve num caixão de cristal. Olha aí o cristal novamente. O cristal, ontem eu falei do cristal no sapatinho, né, da Cinderela. E aí tá aí o cristal novamente. E vocês se lembram o que simboliza o cristal? O cristal, gente, é a pedra filosofal. É o ápice da transformação do ser, né? É quando realmente ele se une, né, em todos esses processos de purificação, e aí surge a pedra filosofal. E aí o cristal simboliza essa finalização, né, essa transformação. E aí Branca de Neve é colocada nesse caixão de cristal. Só que aí existe um príncipe que fica sabendo dessa história. E aí o príncipe, ele tem um papel muito, muito pequeno na história da Branca de Neve, né? Em alguns contos, dizem que ele entrou em contato por meio de música, ele cantava de um lado, a Branca de Neve cantava de outro, eles se comunicavam. Em outros contos, ele só vai aparecer no final, de fato, né? Como é esse. E nesse conto da Branca de Neve, o príncipe, ele simboliza o espírito. Tanto simboliza o espírito que ele, quando beija a Branca de Neve, ele traz de volta a vida à Branca de Neve. Em alguns contos, principalmente o conto original, fala que quando ela ingere a maçã, quando ela morde a maçã, ela não chega a engolir totalmente a maçã fica meio que entalada na garganta dela, e por isso ela não morre. Ela fica meio que metade assim, né? Metade viva, metade morta. Mas no conto clássico é isso que acontece, o príncipe dá um beijo na Branca de Neve e ela revive. E esse beijo, esse contato com o masculino, é o processo da rubedo, que é a finalização, que é a transformação, é a união entre os opostos. Lembra que eu falei para vocês nas outras lives anteriores, né, que eu falei do processo da rubedo? Para quem não assistiu, o processo da rubedo é justamente essa integração do ser. É quando você purifica o seu ego, purifica a sua alma, você entra em confronto com as suas sombras, você faz todo esse processo e você atinge a fase da rubedo, que é a fase final, que é quando a Branca de Neve, de fato, recebe o beijo do príncipe. Ela volta à vida e eles fazem o casamento alquímico, que é a finalização do processo de transformação. E aí o que acontece? Eles vão viver felizes para sempre, né? Como eu já havia explicado, esse felizes para sempre está nos contos de fadas, porque é justamente o processo da autorrealização de Jung, né? Ele vai dizer isso, vai falar que esse é o processo da autorrealização. Mas os contos de fadas sempre têm esse final feliz por causa disso, porque existe essa finalização positiva, né? Simbólica. E aí, digam aí pra mim o que vocês acharam desse conto, se vocês acham que vocês vão ver agora com outros olhos, se foi significativo pra vocês, né? O que vocês acharam? Vão contando aí pra mim. Porque essa história da Branca de Neve, eu deixei ela aqui pro final, porque ela é, de fato, o símbolo, né, do processo alquímico. A Branca de Neve vai viver muito, evidentemente, todas as fases, né? A fase da Nigredo, que é quando ela tá ali no processo terrível, abandonada na floresta, sem saber o que fazer, desesperada, né? Ela entra em contato com o inconsciente dela e ela tenta achar uma solução. Ela quer achar uma solução, ela não fica ali afundada. E depois ela vai viver a fase da purificação, que é da albedo, quando ela encontra os 7 anões, e ela revive todo aquele processo, né? Ela integra,
É sensacional, Lilia, obrigada. A Mari falou, não conhecia esse conto. Por esse lado, alquimia, pois é importante. Obrigada, tia. É importante saber esses conceitos, né? Porque aí você vê o outro lado, né? Você vê realmente a parte simbólica, né? Da Branca de Neve. Você consegue conectar, né? Com aquilo que você vive dentro de você. Porque esses processos, exatamente, Lilia, a vaidade destrói tudo. O ego, né? Destrói. Eu tava assistindo ontem uma entrevista de um homem, eu acho que ele era. Não consegui ver o nome dele. Mas ele fala que a grande moral da história da Branca de Neve não é sobre a Branca de Neve. É sobre a rainha da Branca de Neve. Porque ela é uma rainha que ela é altamente vaidosa. E quando ela é contrariada, quando o ser é contrariado, ele não tem limites. No caso dela, né? Então, é mais ou menos sobre isso, sabe? Sobre você saber controlar as suas emoções, saber controlar o seu ego quando você é contrariado, né? Então, essa história da Branca de Neve tem esse viés, né? Eu gostei dessa interpretação dele, né? E aí o que acontece? Quando a gente vive as fases da Nigredo, da Rubedo, da Albedo e da Rubedo, a gente sabe resolver as questões. Quando a gente consegue integrar, quando a gente conhece sobre essas fases, quando a gente traz à tona essa questão das fases do processo alquímico, a gente tem a consciência do que a gente está vivendo. E a gente pensa assim, opa, esse aí é a Nigredo. Tô vivendo a Nigredo, já sei como agir, já tá aqui dentro, eu preciso purificar isso, não posso ficar nesse processo, não vai dar certo, senão eu vou ficar lá na mortificatio o resto da vida, não posso, tem que sobreviver, né? Exatamente, na natureza ela encontra força, porque a mulher ela precisa se reintegrar, né? O feminino ele precisa se reintegrar à natureza, o feminino é a natureza. E aí eu vou explicar um pouco para vocês a respeito de cada fase, né? Como que a gente pode entrar em contato com cada fase e haver a cura, né? Nesse processo. Bom, em relação a Nigredo, que é a fase da dissolução, que é a confrontação com o ego, que são as crenças, os valores, a identidade, nesse caso, a gente vai viver uma profunda transformação interior. Então, toda vez que você passar, como eu já falei anteriormente, toda vez que você passar por uma situação desafiadora na sua vida, seja, sei lá, algo que você esperava que acontecesse e não aconteceu, você se decepcionou, ou a morte de alguém muito querido, né? Você vive esse luto, você vive esse processo, você vive essa morte, esse processo de mortificatio momentâneo, é importante que você traga isso à consciência. É muito importante que você traga isso à consciência. E às vezes nem precisa ser um trauma muito grande. Às vezes é um processo que a gente está passando de estresse mesmo. Às vezes é um momento que a gente não está ali sabendo lidar. A gente fica meio que no escuro. Sabe quando você fica no escuro? Ai, eu tô no escuro, eu não sei o que fazer. Você se conecta, se reconecta, traz isso à consciência. Se questiona. É só você que pode resolver esse problema. Ninguém mais pode resolver o seu problema. É só você. Se lembra, você está sozinha na floresta. Ninguém está ali para te ajudar. Somente você e os seus instintos, você e a sua intuição podem resolver essa situação. Então é importante que quando você estiver nessa fase, você se reconecte com o seu interior, né? Com a sua intuição, para haver essa transformação. E aí quando você já consegue sair disso, quando você já está começando no processo da albedo, que é da purificação, começa a clarear tudo, né? Que é a fase branca, como diz o Jung, né? Tudo começa a clarear, você começa a ver uma luz no fim do túnel. Que é o processo da dor e da insegurança, do isolamento. Você precisa passar por isso. Você precisa passar por essa dor, por essa insegurança e por esse isolamento. Tem fases na nossa vida que quando a gente está amadurecendo, que quando a gente está vivendo esse processo, a gente se sente mais isolada mesmo. A gente se sente assim, poxa, ninguém tá aqui para conversar comigo, ninguém quer conversar comigo. Porque você precisa passar por esse processo. Você precisa selecionar, você precisa viver esse momento da separatio, né? Você precisa separar o trigo, o joio do trigo. Quem tá com você e quem não tá. Você precisa ter essa consciência. Então é importante haver esse isolamento. Para você voltar para você mesmo. Você precisa se enxergar.
não é ver apenas o que está externo. Não, é você ali. Então é importante haver essa fase do isolamento, essa fase da albedo, da purificação. E aí você redefine e busca um novo equilíbrio. Você busca se equilibrar, porque você precisa se purificar. Então, se purificando, é o equilíbrio que vai trazer essa purificação para você, para sua alma, né? É importante que você se reintegre. E aí você começa a ter a reconexão com os aspectos mais simples. E é legal porque vocês lembram que a Branca de Neve ficou na natureza, ficou cuidando dos passarinhos, ficou cuidando das flores. Era uma vida simples, gente. Era uma vida tranquila. Ela não tinha muitos problemas. Ela só estava ali, vivendo a vidinha dela, né? Querendo voltar para o reino dela. Óbvio que tinha uma rainha maluca querendo matar ela. Mas ela estava ali vivendo o processo dela. Tava uma vida simples, tranquila. E é importante que a gente traga essa simplicidade, sabe? É importante que a gente não torne tudo muito complexo. Porque senão a gente vai voltar para Nigredo novamente. A gente vai voltar para Mortificatio. Então, traga as situações de uma forma simples. Dá para resolver? Dá. De que forma? Assim, assado. Você precisa buscar essa solução, né? Você precisa buscar essa luz no fim do túnel. E aí é importante que você se integre com essa natureza, é importante que você, por exemplo, cultive plantas, né? O feminino, ele gosta de cultivar plantas, ele gosta de entrar em contato ali, conversar com as plantinhas, né? Porque dá uma conexão, dá uma reconexão. É muito legal isso, né? Antigamente eu não ligava muito assim pra planta, não era muito assim de planta, né? Eu gostava, achava bonito, né? Minha mãe, por exemplo, ela tem muita planta na casa dela, ela ama planta, né? E aí eu achava, nossa, mãe, que planta bonita. Aí ganhava uma planta, não cuidava da planta, dava pra minha mãe, ela recuperava a planta. E aí hoje em dia, gente, eu fiquei tão feliz esses dias que eu tenho uma orquídea aqui em casa, que é aquela orquídea bambu. E essa orquídea, ela dava flor de 3 em 3 anos. De 3 em 3 anos, pra você ter ideia. Já teve vezes que eu condenei a orquídea. Eu falei, ela não vai dar, ela não, já era essa orquídea, coitada. Aí minha mãe falava, tenha paciência. Ela tem o processo dela. Fica tranquila, ela tem o processo dela. E aí tá, eu jogava água nela de vez em quando e tal. Deixei a planta lá viver o processo dela. Eis que agora, gente, ela tá dando florzinha todo dia. Todo dia ela dá as florzinhas dela. E aí teve um dia que eu fiquei tão feliz que ela deu a flor, depois de, sei lá, 2 anos, que ela deu a primeira florzinha dela. Eu fiquei tão feliz, eu até chamei o Miguel, tirei foto, mandei pro Thiago, mandei pra minha mãe e falei, gente, olha que gracinha! Então, assim, a gente fica feliz com essas transformações, né? Quando a gente começa a amadurecer, quando a gente começa a viver essa fase da albedo, a gente começa a ficar feliz com essas transformações, assim, da natureza, a gente começa a ver tudo muito bonito, tudo muito como deve ser, né? A gente começa a enxergar as coisas como elas verdadeiramente são, porque elas clareiam, né? Elas clareiam a nossa visão. A nossa mente fica mais clara. Esse processo é muito legal. E aí você vai preparar para a nova fase, que é a fase da rubedo, que é a fase da transformação total. Você já está meio caminho andado, você já está quase lá. A Branca de Neve, ela teve aquele processo dela, né, que ela quase morreu, enfim, mas aí veio o espírito e trouxe ela de volta, né? A Branca de Neve, ela viveu essa fase da albedo, transformou, purificou, houve aquele problema, mas o espírito trouxe ela de volta. Para ela viver a plenitude da vida dela, que foi o casamento alquímico, né? O casamento dos opostos. O casamento dos opostos é quando tudo se integra, gente. É quando tudo se integra. Você consegue entender porque certas coisas precisam ter o seu momento. E quando integra, é quando vem a consciência. É quando vem a consciência do ser. Quando você está consciente daquilo que está acontecendo. Por exemplo, quando você passa essa fase difícil, né, que você está vivendo e tudo, e você consegue se purificar ao ponto de amadurecer para entender aquilo, e aí você consegue resolver aquela situação. Quando você consegue resolver aquela situação, é quando você encontra o ápice, né? Quando você se transforma. E aí você sai mais fortalecida. A Branca de Neve, eu tenho certeza que se ela fosse viver uma situação dessa de novo, ela ia saber como se virar. Ela ia saber, ela não ia mais ser aquela menina boba de antigamente, ela deixou essa menina para trás, ela agora vive esse novo processo. E eu tenho certeza que quando você passa uma situação dessa parecida, quando você vai viver novamente,
Você já sabe como fazer, porque você já está madura. Você já trouxe isso para a consciência. E é importante que a gente sempre tenha esses processos em mente. Que a gente saiba as fases que a gente está passando. Porque isso tudo a gente vive dentro da gente. Ninguém está vendo isso que a gente está passando. Pode ser que as pessoas vejam as situações, mas dentro da gente, ninguém consegue ver. Só a gente consegue ver como a gente lida com isso. Como a gente é capaz de lidar com isso. E esse processo da autotransformação, ele é o equilíbrio da razão e da emoção. Ou seja, é o equilíbrio entre os opostos. É a fusão entre os opostos. É quando você está sentindo aquela situação, mas a sua razão vem e te fala, ó, faz isso, faz aquilo, chama para conversar, questiona, se recentra, né? Se orienta, se reequilibra. Você consegue resolver, tá na sua mão. E aí você encara isso, você não vai fugir, você vai encarar de frente a floresta escura. Pega uma tocha, né? Pega uma chama, essa chama, a chama feminina, pega uma chama e ilumina o caminho. Você já tem essa força agora. Você consegue. Você vai resolver. E aí é quando você encontra de fato o confronto da força com a vulnerabilidade. Que é quando você consegue resolver. Ai, obrigada, tia. Que é quando você consegue resolver a situação, né, de frente. E aí acontece o realinhamento de valores verdadeiros e aí que surge, no caso, a criatividade de você resolver aquilo, né? Porque, enfim, quando você tá no fundo do poço, você não pensa em mais nada, né? É como se os pensamentos se anulassem. Você não consegue pensar em soluções. Mas e quando você se reintegra e você sabe da sua capacidade, você sabe como resolver aquela situação, você sabe do seu poder, do seu potencial, vem a criatividade. Você fala, é assim que eu vou resolver isso. Pronto, é dessa forma. Então, o interessante que tem aqui na história da Branca de Neve, gente, já encerrando aqui a live, infelizmente, porque eu gostaria muito de ficar aqui com vocês muito mais tempo, só falando sobre isso, né? É que esse processo todo da Branca de Neve, por todas as fases, significa todas as fases que a gente passa na nossa vida, né? Como as pessoas falam, a vida não é fácil, mas se você se entregar, se você se deixar levar pela fase da Nigredo, ela vai ser pior ainda. Essa floresta, ela nunca vai clarear, ela sempre vai ser escura. Você nunca vai achar a casa dos 7 anões. Você nunca vai achar um porto seguro. E isso só existe dentro de você. Esse porto seguro só existe aí dentro de você. E aí eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Se vocês gostaram dessa live, deixem aqui o like de vocês, né? Quando eu postar, ela vai ficar gravada para vocês assistirem novamente, quantas vezes vocês quiserem. Eu oriento que vocês busquem mesmo conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele é importantíssimo. Mas sem ação, não quer dizer nada. Sem ação, ele não tem poder nenhum. Então é importante que vocês busquem o conhecimento, que vocês saibam resolver isso dentro de vocês, nessas situações, e que vocês se divirtam com os contos de fadas daqui pra frente. Leiam os contos de fadas novamente. Lembrem de quando vocês eram criança, de que forma que vocês liam esses contos, de que forma que vocês enxergavam. Porque a criança, ela é muito inocente. Ela olha com os olhinhos de inocência. Mas agora você é uma mulher adulta. Você já sabe enxergar os símbolos, né? Você já sabe enxergar o que importa aí dentro de você. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito. Obrigada, tia Neia. Obrigada, Carol. Obrigada, Lilian. E agora eu vou fazer todas as semanas uma live. Eu vou decidir se será entre ou terça ou quarta-feira. Vai ser um desses dias. E aí eu vou avisar, sabendo que a próxima live vai ser sobre a Bela Adormecida. Eu adoro a história da Bela Adormecida. E é um conto muito diferente. Vocês vão ver que realmente vai ser algo, assim, inesperado. É um conto muito bacana. Gente, muito obrigada. Tudo de bom pra vocês também. Deixem os comentários depois aqui. E boa noite. Obrigada, meninas. Valeu pela parceria. Tchau, tchau.